Essa mensagem, ela mexerá com o seu entendimento. Será que você está preparado para ouvi-la? Ok, se você decidiu continuar, então fique atento, porque você sairá dessa mensagem com a mente renovada. No livro de João, no capítulo 1, diz que no princípio, o Messias, aquele encarnado, que o povo de Israel via com os olhos físicos, ele era o Verbo. Ele era o Verbo. O que é verbo? Verbo é palavra. Ou seja, você não enxerga com os olhos físicos. A palavra, ela é invisível. Tente enxergar o que você fala, o que sai de sua boca. Você não enxerga. Mas, mesmo você não enxergando, essa palavra, ela chega no ouvido de quem a ouve. E essa mesma palavra, que é invisível aos olhos físicos, é capaz de mudar a rota, o caminho de quem ouve a palavra que você está falando. Tá bom, irmão, mas o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que se a palavra, o verbo, é invisível, por que para Israel esse verbo se tornou visível? Por que para Israel o Pai teve que se materializar em carne? É porque o Pai precisava que as pessoas ouvissem a sua voz, mas elas não ouviam. Significa o que João está falando aqui no texto, que a luz resplandeceu no meio das trevas, ou seja, o povo não ouvia. Essa expressão luz está se referindo à palavra, o verbo. O povo não ouvia essa voz, esse verbo, essa luz, né? Porque a Bíblia, para quem acompanha aqui o canal, sabe que eu venho batendo nessa tecla. Eles usam muitas figuras de linguagem para a gente conseguir entender a mensagem. Muitas figuras de linguagem. Parece um livro feito para criança, porque precisa ter ilustrações o tempo todo. Então, quando ele fala que a luz resplandeceu no meio das trevas, não é uma luz física, mas é a palavra, que o povo não ouvia no entendimento, e por não ouvir, o Pai teve que usar um mecanismo físico. Ele teve que materializar essa palavra. Porque quando sai da boca física, as pessoas ouvem no ouvido físico. Então ele materializando o verbo, encarnando, as pessoas então agora ouviriam a sua voz. Não no entendimento, mas no ouvido físico. Por isso que o tempo todo ele falava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Na verdade, ele estava falando do ouvido espiritual. Quando ele falava quem tem ouvidos para ouvir. Porque todos têm ouvido. Mas para ouvir de verdade a voz do Espírito são poucos. Até por isso que o Pai então teve um plano, materializar o verbo para que a humanidade conseguisse dar ouvido a ele. Porque estavam em trevas, não ouviam a sua voz. Foi necessário materializar o verbo. Por isso que ele separa Israel. Por isso que ele separa um povo na terra. Na verdade, não foi Israel que ele quis separar. Ele poderia ter separado qualquer povo na terra, mas ele encontrou em Israel alguém que tinha o ouvido espiritual, que foi Abraão. Que não ouvia com o ouvido físico, que não precisou do Messias ali encarnado para falar com ele, mas ele ouviu no seu entendimento. E é o que a humanidade não fazia, e até hoje não faz. Então ele, percebendo que era possível, ele contacta então essa pessoa que ouvia sua voz no entendimento e começa ali um plano de materializar o reino espiritual. E para isso, conforme ele mesmo descreve em Marcos 12, ele separa um povo na terra, da linhagem desse homem que ouviu a sua voz no ouvido espiritual. Ele separa um povo na terra e começa ali o plano para trazer à terra quem? O verbo, a palavra que fala no entendimento da humanidade. Ele chama Abraão para construir juntos esse plano. Então, conforme o próprio Pai descreve em Marcos 12, ele separa o povo, cerca esse local para que ninguém entre e ninguém saia,
porque ele não poderia ter interferências de pessoas que não tinham a mente preparadas para o que ele ia fazer. Ele tinha que separar esse povo do restante da humanidade. Já falei sobre essa questão. É como um mar que está sujo, que está podre. E ali ele encontra nesse mar a oportunidade de limpar. Mas ele, ao invés de limpar o mar todo, ele pega um balde, porque Israel é um povo muito pequeno. O território de Israel é um povo muito pequeno, perto do restante da humanidade. Só que ele pega esse balde e ele começa a limpar a água que está nesse balde. Ele vai limpando, para que quando ela estivesse limpa, ele jogasse ela de volta nesse mar morto. Nesse mar de mortos, podre, fedendo. E essa água limpa, que aí é o Ide, ele joga essa água no mar e fica esperando agora que essa água limpa purifique a água suja. Mas o povo que representa essa água limpa foram os que creram nessa voz, que aceitaram buscar em espírito. Porque os que não aceitaram continuariam sujando o mar. Mas os que aceitaram, que começaram a ouvir o verbo, não no ouvido físico, porque no ouvido físico, de acordo com o livro Bíblia, eles ouviram por pouco tempo. Mas se crescem, eles veriam a glória de Deus, ouviriam no seu próprio entendimento a sua voz. Se crescem, quem crer e for batizado seria salvo. Ou seja, aquele que aceitasse ouvir essa voz no entendimento seria salvo, porque agora seria guiado por essa voz. Deu para entender até aqui? Essa mensagem, ela é esclarecedora, porque você vai entender agora por que você não pode misturar velha e nova aliança. Por isso que o Messias falou em Mateus 9 que sofre uma ruptura na roupa. Quando ele fala roupa, olha aí a figura de linguagem, ele está falando do entendimento. Quando ele fala do vinho odre velho, ele está falando o vinho é uma figura de linguagem do Espírito Santo do Pai, que traz alegria. A velha aliança, até o madeiro, tudo o que aconteceu lá, nós precisamos entender espiritualmente para compreendermos. Porque lá foi trazido o reino para a terra, para que o povo pudesse receber o verbo da vida no meio deles e eles pudessem apalpar, tocar. João fala isso, nós tocamos no verbo da vida. Tente pegar as palavras que saem de sua boca. Mas eles pegaram, por quê? Porque eles foram preparados. Por isso que o Pai cercou, ninguém podia entrar, ninguém podia sair, porque ele tinha um plano, os rituais, tudo aquilo que foi preparado foi para que eles pudessem, quando chegasse o verbo da vida, reconhecessem o verbo da vida. Eles entendessem que ali era o verbo. Não era uma pessoa, mas era o verbo. Mas eles enxergavam a pessoa. Por quê? Porque eles acostumaram tanto a precisar ver para crer, que eles, vendo o Messias, não criam que era o verbo. Porque eles só conseguiam enxergar aquilo que estavam vendo. Só viam ele. Não conseguiam entender que ele era o verbo. Por isso que havia muito choque. Ah, destrua esse templo que em 3 dias eu levantarei ele novamente. Aí os caras dão risada. Como que você vai levantar tão rápido desse jeito se ele demorou mais de não sei quantos anos para ficar pronto? Você está tirando uma com a nossa cara. Eles não enxergavam o verbo. Antes de Abraão existir eu já o era. O verbo sim, o verbo existe desde o princípio. Mas eles enxergavam o Messias carne. Por isso que eles eram carnais e não aceitaram, não creram. Lá quando ele cura aquele filho do centurião, que ele nem precisa ir lá, porque o rapaz fala, eu sou general, eu mando, eu desmando, assim também dei uma palavra que meu filho será curado. Por isso que ele fala que nunca vi fé igual essa, porque aquele homem entendeu que é no entendimento. Não é fisicamente que ele precisasse ir lá para falar com o rapaz, mas ele era o verbo que fala no entendimento. E aquele homem, por entender isso, foi elogiado como homem que tinha fé. Então a fé é aquele que ouve a voz do Pai no entendimento, como Abraão ouviu, que ouve com o ouvido espiritual. Isso é ter fé.
Não é aquele que ouve com o ouvido físico. E tem gente que tem que ir pro templo, porque eles dizem que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí eles vão para um templo para ouvir um homem falar. Com o ouvido físico, eles ouvem, com a boca física o homem fala, e eles acham que isso é ter fé. Não, fé é simplesmente você não saber de onde vem essa voz. Como ele fala para Nicodemos, é como vento. Você não sabe de onde vem, mas essa voz fala no seu entendimento, e você, ouvindo com o ouvido espiritual, é guiado por ela, e ela te leva para os passos verdejantes, a fazer coisas maravilhosas, porque essa voz vem do Pai. É isso que faz a fé aumentar, a voz que vem dele, e não essa voz física que sai da nossa boca, que entra no ouvido. Porque o próprio Messias, que é o Verbo encarnado, ele sempre dizia que o que ele falava não era para eles ouvirem com o ouvido físico, porque todos tinham ouvido. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Todos tinham. Imagine os discípulos quando ele falava isso, porque eles ainda não eram nascidos do Espírito. Tanto é que muitas das vezes eles ficavam perguntando para ele o que ele queria dizer com isso, com aquilo. Eles não estavam preparados também 100%. Vamos dizer que foram os melhorzinhos que o Messias conseguiu encontrar lá no meio. Mas o Messias teve paciência com eles. E aí, imagina na cabeça deles quando ele falava quem tem ouvidos para ouvir. Eles olhavam para as pessoas e todo mundo tinha ouvido. Só que o Messias está falando do ouvido espiritual. O ouvido que Abraão tinha. O ouvido que Moisés tinha. O ouvido que esses homens de fé, eles tiveram para conseguir ouvir a voz do Pai. Imagina Noé. Qual ouvido ele ouviu? Com qual ouvido ele ouviu para construir a arca? O físico? Foi alguém que chegou lá e falou para ele, construa essa arca? Ou foi o ouvido espiritual que estava antenado, que estava ligado? E é esse ouvido que o Messias curava quando ele curava um surdo. O sistema religioso tenta sempre trazer para o físico, é incrível. Até essa transformação da água para o vinho que eu falei agora, eles trazem que ali foi fisicamente. E é óbvio que foi, lá era o reino espiritual, tudo era visível. Mas se você não compreender que é aquela água, não é a água literal, mas é a palavra, era o verbo que foi escrito na Torá, que foi escrito lá nos pergaminhos, aquilo ia acabar para se transformar em vinho, porque agora seria pelo Espírito. Não precisariam mais ficar lendo, não precisariam mais de tutores, mestres, rabis. É o que Paulo fala em Hebreus 8, ninguém precisará ficar falando ao seu irmão, porque o novo pacto consiste nisso. A lei será colocada agora no entendimento, no coração, olha aí, é espiritual, no entendimento, aonde a gente agora vai ouvir e vai se conectar com o Pai em espírito, não mais visivelmente. Foi para isso que o verbo da vida veio. Só que ele veio fisicamente para Israel. Para nós que somos gentios, buscar esse Messias em carne, que o sistema idolatra, é uma verdadeira apostasia. Porque ele mesmo fala em João 14, eu voltarei a vós, não vos deixarei órfãos. Ele voltou como? Em espírito, como ele sempre foi desde o princípio, como verbo, para falar no entendimento da humanidade o que fazer, o que não fazer, porque agora a lei está dentro de nós, a sua palavra está dentro de nós. Porque o que ditou os mandamentos lá para Moisés? Moisés ouviu com qual ouvido? Ele ouviu com o ouvido físico ou ele ouviu com o ouvido espiritual? Ele ouviu com o ouvido espiritual. Só que ele materializou na pedra porque o povo não conseguia ouvir o que ele ouvia, porque eles não tinham o ouvido espiritual acionado. Então ele materializou na pedra. Só que essa voz que falou no ouvido espiritual dele e materializou na pedra, essa é a mesma voz que estava com eles em carne e que dizia o tempo todo, é em espírito e em verdade, está chegando a hora, como ele fala para a mulher samaritana, que vocês terão que ouvir como Abraão ouviu, como Moisés ouviu, para que vocês se salvem. Essa voz física aqui falando é por pouco tempo. Eu consegui me materializar aqui porque os mercadores da fé, aqueles que dominaram a terra, que usurparam daquilo que não é deles, eles não aceitam que eu fique aqui por muito tempo. Porque no entendimento eles conseguem dominar vocês, mas fisicamente eles têm que bater de frente comigo. E aí eles matam ele justamente por isso. Porque eles reconheceram, opa, ali é a voz do entendimento que está aqui na nossa presença, que quer dominar a mente da humanidade para fazer o que é correto. Vamos matar ele enquanto dá tempo.
Porque quando essa voz fala no entendimento, a gente consegue dominar as pessoas. A gente fala que somos nós, que somos representantes de Deus. A gente fala que eles têm que vir até nós para conseguir ouvir a Deus. E as pessoas vêm e deixam de ouvir essa voz. Mas com ele aqui fica difícil. Porque o que ele fala, as pessoas sentem que é verdade e elas deixam de ouvir a gente. Por isso mataram. Para que as pessoas voltassem a ouvir no ouvido espiritual. Mas são poucos que conseguem ouvir. Você consegue entender quando ele curava um surdo? O que representa então? É esse ouvido espiritual que ele estava querendo curar. A representação era o ouvido físico, que aquele povo precisava ver para crer. Quando ele curava um paralítico, você consegue enxergar o que ele estava curando de fato? Não era aquela paralisia física, porque uma surdez física, uma visão física, uma paralisia física, gente, não interfere em nada no reino. Uma pessoa que era cega fisicamente volta a ver, não melhora em nada para o reino, melhora só para ela, que agora ela consegue ver. Mas no reino, quando uma pessoa que é cega espiritual e essa pessoa é curada, no reino tem muito efeito. Muito, por isso que fala que há festa no céu. Vale muito uma alma que se reconcerta com o Pai, que nasce de novo, que deixa de ser um filho morto, aonde os abutres abusam, mas que agora passa a ser um filho vivo, que não deixa esses abutres chegar perto dela, aonde os mercenários, os mercadores da fé não conseguem vender nada para ela, porque agora ele está vendo, mas não é com o olho físico, porque ela sempre viu com o olho físico, mas agora é com o olho espiritual, porque ela nasceu de novo, o Pai abriu seus olhos e ela consegue enxergar o tamanho do engano que nós estamos vivendo, por causa de homens que dominaram a vinha, que querem viver da herança, que lucram com a palavra do Pai, que dizem ser detentores dela, pegaram a palavra do Pai, colocaram num livro, e agora você não consegue ouvir o Pai se você não ler este livro, e principalmente se não for por intermédio deles. Isso é manipulação, são safados, são homens, sabe, que desprezíveis, lixo do mundo, que manipulam a palavra do Pai. A palavra do Pai ela é como o vento, ninguém consegue trancá-la dentro de um livro. Ela fala no entendimento de todo aquele que crê, mas quem é que está ouvindo? Quem é que crê de verdade? Porque estão debaixo desses homens que dizem que são eles que falam pela palavra. Não, o verbo da vida ele existe desde o princípio, sempre quis falar no entendimento da humanidade. Ele fez um plano de salvação perfeito, sofreu muita gente para que ele pudesse vir à terra, falar com a humanidade e falar o que ele precisa que a humanidade faça. Só que esses homens o mataram para viver de sua herança, como fala na parábola da vinha. Mataram os profetas, os servos que vieram antes dele, mataram ele. E sabe o que vem no meu entendimento quando eu compreendo tudo isso? É que as palavras dele para as pessoas era: aproveitem para me ouvir enquanto eu estou aqui encarnado falando com vocês e vocês conseguem ouvir no ouvido físico. Porque muitos de vocês não nascerão do Espírito e não conseguirão mais me ouvir. Mas aqueles que crerem e forem batizados vão me ouvir. Serão batizados, receberão a minha voz dentro de si. O novo pacto se cumprirá. As minhas leis serão colocadas no seu entendimento, porque serei eu, a voz que falou no ouvido de Moisés, cujo ele escreveu os mandamentos. Eu estarei falando no seu entendimento. Eu estarei te guiando, dizendo: não toque nisso, não roube aquilo, não faça aquilo. Eu estarei falando, e se você ouvir, você se salvará. Você se limpará dessa podridão, desse mar de morte, será pescado pela minha palavra, mas não é uma palavra que alguém tem que levar. O máximo que a gente consegue fazer no ID, sabe o que é? O máximo que a gente consegue fazer é falar para as pessoas: nasçam de novo. Ouçam a voz do Espírito no seu ouvido espiritual. Deixe de ouvir no ouvido físico, porque no ouvido físico você está morrendo, está matando você. O máximo que a gente consegue fazer no ID. Agora tem tanta gente fazendo mansões, comprando carros, templos maravilhosos, dizendo que estão pregando o ID. Na verdade, eles estão manipulando. Eles estão de fato pregando a palavra, como eles fizeram lá atrás. Pegaram o verbo da vida e colocaram no madeiro, para que ele ficasse calado. Cale-se, somos nós que falamos por você. Você não tem direito de querer falar diretamente com o povo. Volte para o lugar de onde você estava. Aqui quem domina somos nós que falamos. E ainda vamos pegar tudo o que você falou, colocarmos num livro, e vamos falar com o povo como sendo você, e todos vão crer.
Mas ai, Jesus, ai, Pai, oh Deus amado, que nasça um filho espiritual através dessa mensagem. Uma pessoa que cure a sua surdez, que ouça como Abraão ouviu, porque ele foi chamado de pai da fé, e ele não precisou de ninguém que falasse pelo Senhor. Ele não precisou de ninguém que chegasse nele para evangelizar fisicamente. Por isso que ele foi chamado de pai da fé. E nós, como filhos da fé, precisamos também ter essa relação de ouvir a voz do Criador em nós, como ele, como Moisés, como tantos que o Pai teve o privilégio de falar no entendimento e que creram, que ouviram. Isso é ser, de fato, uma pessoa de fé. Não uma pessoa que precisa ir para templo. Ter fé é não faltar nos cultos. Ter fé é não deixar de dar oferta, dar dízimo. Manipulação desses mercenários da fé para manter o povo sustentando a sua vaidade. Eu finalizo por aqui. Mas você entendeu por que ele veio sendo o verbo da vida? Porque a humanidade não ouve a voz dele no seu entendimento, mas a luz raiou no meio das trevas. Depois eu vou gravar uma mensagem falando sobre suas curas, que o sistema tanto traz, que é para curar fisicamente que ele veio, né? Mas se você enxergar espiritualmente, você vai ver que vai muito mais além do que isso. Por isso que o mataram. Cura física nunca teriam matado. O que compromete o sistema é as pessoas abrirem os olhos espirituais, o ouvido espiritual, paralisia espiritual, não fisicamente. Fisicamente é uma cura para a pessoa, é individual. Agora a cura do espírito não, é para a humanidade toda. Que o Eterno abençoe sua vida. E o meu desejo é que você nasça do Espírito.